Pessoal, muito boa noite a todos que estão aqui presentes no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre, a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Sintam-se presentes, sintam-se abraçados. Como é de nosso hábito e como manda a nossa necessidade, façamos uma prece inicial. E nós sabemos aqui, com os ensinamentos que o Espiritismo nos traz, que a prece, ela possui no seu âmago uma força tremenda. É aquele momento em que nós buscamos a união com aquilo que é maior. É aquele instante em que todas as ideias materialistas são deixadas de lado. É a hora em que o Espírito fala, em que as vibrações sutilizam-se naquela ânsia de maior sintonia com as forças benfeitoras do universo. Portanto, há repercussões espirituais palpáveis quando nós fazemos as nossas preces. Quando elas são ditas com o coração. Quando a fé configura-se tal qual um tempero necessário a fim de que o alimento espiritual possa se fazer presente em nós. E as repercussões físicas também surgem como efeito, como consequência imprescindíveis da ação espiritual de buscar o equilíbrio maior. Então, nessa noite, nesse momento em que a espiritualidade em nós fala mais alto do que a matéria, busquemos a Deus, fonte inesgotável de todo amor e equilíbrio. Sublime arquiteto do universo, que nos abençoa e que nos ama profundamente. Rogamos a Ele a necessária força, o necessário equilíbrio, para que as lições possam ser perfeitamente compreendidas por todos nós. Por todos nós, espíritos ainda carentes do aprendizado, espíritos ainda engatinhando nessa trilha tão vasta, qual é a da evolução espiritual. Essa noite possa marcar aquele momento em que o conhecimento superior faz com que a nossa consciência se abra para as nossas reais necessidades como espíritos encarnados. Que Ele, nosso Pai, nos abençoe, nos ilumine, nos ampare hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, seguinte, pessoal. Hoje nós vamos encerrar o nosso curso de passe. É o nosso 5º módulo, curso esse que começamos aí há coisa de um mês. E hoje nós vamos falar em termos práticos de como o passe é feito. É claro que nós estamos abordando aí uma sequência que começou lá algumas semanas atrás, desde o histórico, culminando aqui com como aplicar o passe. E nós vamos ver aqui que o passe no Centro Espírita é simples, belo e profundo. Todos aqueles conhecimentos que nós adquirimos, eles são canalizados agora e utilizados a fim de que nós ofereçamos ao indivíduo necessitado aquilo que ele realmente precisa. Nós vamos então falar alguma coisinha acerca do dia do passe, da chamada relação fluídica, do tato magnético e com as diversas modalidades do passe em si. Conforme a gente já abordou a questão dos próprios fluidos, o que é dado à pessoa ali
nada mais, nada menos, é energia vital, é fluido vital. Então nós vamos, em utilizando a nossa força de vontade, em utilizando o nosso querer em fazer o bem, jogar essa energia positiva àqueles que realmente necessitam. Bom, estão notando? Coloquei uma cadeira aí, é óbvio que o pessoal de casa ainda não está vendo, no momento certo, aí a câmera vai focalizar, nós vamos mais para o finalzinho, depois de falarmos acerca dos diversos tipos de passe, chamar alguém aí da plateia para nós exemplificarmos como que aqui no Centro Espírita o passe é dado. Já que esse é um curso, vai servir de modo bastante prático para aqueles que estão querendo iniciar na tarefa do passe. Então, aqui fica mais uma vez a abertura que o Centro está oferecendo. Aqueles que acompanharam o estudo, aqueles que já têm esse conhecimento básico, aqueles que já fazem parte de algum grupo de estudo ou que vêm frequentemente nas palestras e têm o desejo de dar o passe, o convite está feito. Nós temos aqui no centro as sextas-feiras, onde após o nosso estudo o passe é ofertado. Nós temos aos domingos, após a palestra também nós temos o passe. Nós temos na segunda-feira, também depois da palestra, o passe é ofertado. Então, quem quiser, quem se sentir confiante, quem tiver a disponibilidade para tal, o convite é feito. Basta se apresentar no dia, seja para mim na sexta-feira, seja para o palestrante do domingo, seja para o palestrante da segunda, o seu desejo em começar na tarefa. Tá? Ai, mas será que eu consigo? Eu sou tão inferior e tão imperfeito. Eu acho que esse tipo de frase a gente não pode utilizar mais. Porque de inferioridade e imperfeição, todos nós somos cheios. Não é? Os palestrantes aqui do centro são todos imperfeitos. Os passistas aqui são todos imperfeitos. Né? Aqueles que dirigem a casa, todos imperfeitos também. Então, se imperfeição fosse critério de exclusão, o nosso centro estaria às moscas. Literalmente às moscas. Não haveria ninguém aqui para fazer rigorosamente nada. É claro que o nosso desejo aqui é o aprimoramento constante. E nunca devemos nos esquecer daquela frase que nos foi dada, que o verdadeiro espírita é aquele que faz a sua transformação moral, que busca incessantemente o seu crescimento. Basicamente é isso que a gente tem que fazer. Para que nós sejamos classificados como verdadeiros espíritas, e isso é a nossa consciência quem vai nos dizer, não será o outro, é esse movimento de dia após dia, melhorar a nossa condição espiritual, detectar os nossos defeitos, trabalhar neles e ir de pouquinho em pouquinho melhorando, dia após dia. Se você fizer isso, está no caminho excelente. Esse é o caminho. E aquilo que a gente sempre fala, não existe perfeição de geração espontânea, onde você deita num dia e acorda no outro já perfeito. Não existe isso. Perfeccionismo e perfeição são coisas que não deveriam... Aliás, a perfeccionismo é uma coisa que não deveria existir. Né? A perfeição é algo que nós ainda iremos atingir. Para tanto, passo a passo, dia após dia. Não se sintam constrangidos. A partir do momento que a vontade vier, que vocês tenham já em si o conhecimento básico, vamos em frente. Vai dar tudo certo. Como aplicar o passe? Está lá, ali no slide, né? Como que é o dia do passe? Como que você, passista, ou como que você que está querendo começar a dar o passe, deve se comportar no dia do passe? Será que é feita alguma preparação especial? Alguma coisa assim diferente do resto da semana? Nem tanto. Nem tanto. Mas devemos ter na nossa cabeça que aquele dia é um dia que você vai consagrar a um maior processo de interiorização. Você vai fazer as suas atividades em casa, as suas atividades no trabalho, na faculdade, enfim, o seu dia a dia comum. Embora você tenha que ter um pouco mais de cautela e cuidado no que diz respeito ao equilíbrio íntimo, mental, psíquico e até físico seu. Por isso que o primeiro ponto que a gente colocou ali foi a questão dos pensamentos e dos sentimentos. Nós estudamos aqui que o fluido vital nosso, ele ganha a característica dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos.
Então, o dia do passe é aquele dia em que você vai vigiar mais aquilo que você está sentindo e aquilo que você está pensando. É claro, Daniel, mas é só nesse dia que eu tenho que fazer isso? Não. Isso daqui você tem que fazer a semana toda. Nós não estamos em processo de crescimento espiritual? Sim. E esse processo de crescimento espiritual é dia após dia. O que nós estamos tentando passar aqui é que no dia do passe, isso tem que ser feito com maior carinho, com maior cuidado. Porque nós já até alertamos na semana anterior. Quando nós começamos a fazer alguma tarefa no bem, existem muitos irmãos nossos desequilibrados que querem tirar esse tipo de tarefa das nossas mãos. Então eles vão fazer de tudo para nos desequilibrar, vão fazer de tudo para nos dar a apatia, para que nós, no dia, não tenhamos a condição necessária ou não queiramos ir ao centro para fazer ou dar o passe. Então, tenham isso em mente. Vai ser um dia que você vai se vigiar muito e vai ser um dia que, se você notar, muitas coisas vão surgir ao seu redor com o objetivo de te trazer desequilíbrio. Tenham cautela e cuidado. É o vigiai e orai. Isso em qualquer ambiente, seja na sua casa, seja na rua, seja na faculdade, seja na escola, seja no teu trabalho. Vai acontecer. Pensamentos mais elevados, sentimentos, mais aperfeiçoados, mediante as situações que forem chegando até você, pensar o que eu já sei em termos de espiritismo para saber como agir nessa situação. Todas elas merecem ser tratadas com atenção, com cuidado e com respeito. Pensamentos e sentimentos sempre mais elevados. A alimentação no dia. Aqui a gente colocou meio que uma ordem, de importância. Os pensamentos e os sentimentos seriam os mais interessantes. Claro, você não vai chegar aqui para dar o passe mal-humorado, irritado, com pensamentos de baixo nível, cuspindo maribondo para tudo quanto é lado, não é? Mesmo porque vai ser muito complicado e muito difícil você ter essa conduta ao longo do seu dia, mas tão logo você atravessa aquela porta marrom ali, você de repente muda. Você quase que flutua aqui. Como eu disse, não existe esse tipo de mudança de uma hora para outra. É algo paulatino. É algo constante que tem que ser feito na sua vida sempre. Então, pensamentos e sentimentos estariam em primeiro lugar. Em segundo, a alimentação. Um cuidado todo especial com a alimentação. No dia, a palavra que eu vou usar, a recomendação. O desejável seria uma alimentação mais leve, principalmente nas horas que antecedem a sua chegada ao centro. Uma alimentação mais à base de frutas, verduras, legumes, fazer a força para não se alimentar com a carne, qualquer que seja ela. Daniel, mas eu não consigo ficar sem carne, eu gosto todo dia comer 2 bifes. No dia, então, do passe, ao invés de você comer 2 bifes, coma um só. Comece já esse trabalho de descondicionamento da alimentação da carne vermelha. Porque nós sabemos que na carne ficam impregnadas as energias do animal, inclusive as energias do desespero e da dor no momento do abate. E isso daí faz com que as nossas energias diminuam o seu potencial radiante, o seu poder de penetração. Então é interessante isso. Mas eu não consigo. Esforce-se, dia após dia. De 2 bifes, reduz para 1. Se naquele dia você já consegue se alimentar bem com um bife só, no próximo já divide ao meio, metade. Algumas horas antes, uma alimentação bem mais leve. Evitem, isso aí vai um conselho pessoal, evitem jantar ou comer algo mais pesado antes de vir ao centro. Atrapalha. Como alguma coisa mais leve, uma fruta, um pão com manteiga, algo assim, uma bolacha, um suco. Mesmo porque quando a gente vem aqui com o estômago cheio, lotado, é muito difícil a gente manter o próprio equilíbrio espiritual nas nossas tarefas. Por 2 vezes eu já vim ao centro para dar palestra,
depois de ter jantado. Não é a mesma coisa. Não é. É mais complicado, é mais difícil. Parece que a intuição não vem, não flui. E com o passe, idem. André Luiz nos dá alguns exemplos nesse sentido. Em algumas obras dele, quando ele aborda a questão da tarefa da mediunidade, em reuniões mediúnicas, ele relata que antes da reunião mediúnica começar, os benfeitores dão passes a fim de acelerar o processo de digestão dos médiuns presentes à mesa. Quer dizer, poxa, se a alimentação fosse algo assim tão desnecessário para a gente desconsiderar, por que os mentores fariam isso? Não é verdade? Se até mesmo nas atividades grosseiras do dia a dia, uma alimentação mais forte, mais vigorosa, prejudica. Imagina você vai jogar bola e se alimenta, né, tremendamente. O que vai ser? Enfim, outras tarefas do nosso dia a dia. Fica mais complicado. Ainda mais no que tanja as obras sutis que são desenvolvidas aqui. Então a alimentação tem que ter esse olhar de carinho, tá? Mas antes você ter pensamentos equilibrados e sentimentos equilibrados, né, do que você ter pensamentos e sentimentos desequilibrados e uma alimentação leve. Se for para poder escolher entre uma coisa e outra, escolha o primeiro. Ter bons pensamentos e bons sentimentos durante o dia. Vai fazer muito mais coisa do que simplesmente uma alimentação levinha, mas com pensamento todo ruim, todo negativo. Uma outra coisa que até nos é alertado, a questão das relações sexuais no dia e até nas 24 horas que antecedem o momento do passe. Vamos analisar isso daqui sob o ponto de vista energético, fluídico. No momento da excitação sexual, qual é o chakra que está sendo ali mais ativado? Como é que chama? Alguns falam chakra básico, que é o chakra que está na base da coluna. Outros já falam do chakra genésico, né? Tanto faz um ou outro. Eles trabalham com energias mais densas. E nós sabemos que os chakras trabalham em regime de interdependência. Quando um começa a agir mais, a ser mais acionado, os outros, por questão de afinidade, também vão começar a agir de modo a se sintonizarem com esse outro chakra. Então, se o chakra genésico ou se o chakra básico está sendo acionado com maior intensidade e as energias envolvidas ali são energias mais densas, presta atenção, não estou falando energias desequilibradas, não. Não estou falando que a relação sexual é desequilibrada por si. Eu estou falando que a energia ali elaborada é uma energia mais densa. Os demais chakras também vão se solidarizar com isso. Então, as energias feitas, elaboradas ali, serão mais densas também. E essas energias vão ser usadas no momento do passe. São energias que vão ter um poder de irradiação menor. Vão ter uma densidade maior. Então, isso dificulta um pouco. Tá? Então, qual é a recomendação? Não é ordem, não é lei, não é nada. A recomendação. Pelo menos nas 24 horas antecedentes, se abster de relações sexuais. Ah, eu não consigo. Então faça. Faça com equilíbrio, faça com moderação, porque antes assim, do que você está dando passe na pessoa e ficar pensando o que você vai fazer depois. Não vai dar nada certo. Não vai ser nada equilibrado. Não é? Por isso que a gente sempre fala, o processo e o trabalho de crescimento espiritual, ele é algo paulatino, ele é constante e demanda esforço. E nesse esforço, a gente vai aos poucos sublimando as nossas energias. Ok? Sobre isso daqui, alguma dúvida, algum comentário? Se alguém for fazer, só erguer as mãos aí. Perfeito, então. Dando continuidade. Chegou no centro, chegou o momento do passe. Como que eu vou dar o passe na pessoa? Antes da gente falar das técnicas em si, existe um processo importantíssimo, vital, para que o passe dê certo. A chamada relação fluídica, relação energética. Sabe aquela recomendação que a gente faz para as pessoas antes delas entrarem na câmara do passe? Olha, no momento do passe,
Você tem que pensar em Jesus. No momento do passe, o seu clima tem que ser um clima de tranquilidade, de oração, de fé, de confiança. Por que a gente fala isso para a pessoa? Para que a gente prepare o indivíduo, para que aquela pessoa facilite o processo de relação fluídica com o passista. A relação fluídica, por definição, e ali está, o que é aquele processo em que as energias do paciente vão entrar em sintonia com as energias do passista. Vão criar um campo, essas energias, único, a fim de que o fluido possa circular ali tranquilamente. Se isso não for feito, o passe fica deficitário. Todo mundo já viu aquela figurinha do momento do passe, em que a pessoa está pensando em outra coisa, é como se ela estivesse abrindo um guarda-chuva, né? As energias do passista batem naquele, entre aspas, guarda-chuva e saem. O paciente não sente rigorosamente nada. Aí sai da câmara do passe falando mal do passista, falando mal do centro. Porque não funciona mesmo, não gostei, passista fraco, centro ruim. E às vezes a pessoa não atinou que ela não entrou no processo de harmonização mínimo necessário para que o passe desse certo. Então isso é a relação fluídica. Tem que se estabelecer, como forma está ali, um clima psíquico adequado. Então esse clima psíquico adequado é fundamental. O passe normalmente aqui no centro é dado como? Depois de um estudo, depois de uma palestra, correto? Sim. Isso já ajuda muito. Porque o fato da pessoa estar aí sentada, ouvindo coisas boas, raciocinando em coisas elevadas, já é um grande caminho, um grande passo dado para ela estabelecer um processo de harmonização interior. Para ela ficar já pronta, aberta, a fim de que as energias possam vir. Só um segundinho. Pode vir aqui, Paulo. Ele vai colocar o microfone para você fazer a pergunta. Pode falar. Pode falar que o passe ele é terapêutico? Porque às vezes tem muitas pessoas que no trabalho a gente pega muita energia, a vida é muito agitada, tem pessoas que falam que vem na reunião, toma o passe, fica mais calmo, fica mais tranquilo. Então, ele é terapêutico também? O passe, ele é terapêutico. Porque aquelas energias positivas que são vertidas para o paciente são energias que vão agir em todo o cosmo orgânico da pessoa, físico, material mesmo, e energético daquela pessoa. Como se fosse um banho de energias positivas que esse banho tira daquela pessoa ou dissolve daquela pessoa aquelas energias mais densas, aquelas energias agressivas que aquela pessoa pegou ao longo do dia, que pegou ao longo da semana. Então por isso que a pessoa sai bem do passe. É como se ela tivesse de banho tomado, em termos energéticos. Nesse ponto a gente pode afirmar que o passe sim é terapêutico. E ele dado continuamente, em uma pessoa que apresenta algum tipo de doença, algum processo patológico, seja mental, seja físico, também é tremendamente benéfico. É um verdadeiro tratamento que é dado, que é efetuado, para que a pessoa possa melhorar, possa se curar. Certinho? Bom, então, o indivíduo chega no centro, ouve palestra, ouve passe, já se prepara mentalmente, já se equilibra fluidicamente. Quando ela chega na câmara do passe, ela já está propícia a estabelecer essa relação com o passista. Mas há casos em que isso às vezes não é possível. Há casos em que a pessoa está aqui assistindo o estudo, a palestra, e o pensamento dela está focado no problema que a trouxe. Em que a pessoa não está prestando atenção no que está sendo dito ali. Em que às vezes ela entra na câmara do passe, ela não se atina ao que ela tem que fazer, elevar o pensamento a Deus, manter aquele clima mais tranquilo, mais elevado. O que o passista pode fazer? O passista às vezes não sabe o que aquela pessoa tem, não sabe o estado de espírito dela, embora havendo uma recomendação prévia. O que é nos passado aqui? Que antes de começar a dar o passe, tem que se fazer o uso dos dispersivos. Está ali, ó. O uso dos dispersivos é importante.
Falei dos dispersivos na semana passada. Disse que eles têm inúmeras aplicações. Dessas inúmeras, algumas são muito importantes. Como, por exemplo, o dispersivo é aquela modalidade de passe que facilita a entrada do fluido pelos chakras. O dispersivo evita o processo de congestão energética. Lembra que eu até falei para vocês a questão do quebranto? Da pessoa que está se sentindo carregada demais? O dispersivo também, ele faz com que seja eliminado todos aqueles fluidos mais agressivos e mais grosseiros que a pessoa carrega em si. Então, via de regra, pelo menos aqui no centro, o que a gente orienta os passistas aqui do centro, o paciente sentou ali na cadeira, quando o passe começar a ser dado, primeira coisa que se faz, uma série de dispersivos. Daniel, como é que é feito isso? Daqui a pouquinho, quando eu estiver mostrando para vocês a questão do passe, vou explicar como que o dispersivo é feito. Tá? Existem algumas maneiras de você realizar essa técnica, muito simples, muito fácil de ser feita. Ok? E tá como aplicar o passe, entrando em relação fluídica. Esse item aqui, que eu coloquei, tato magnético. Alguns passistas têm, outros não têm. Alguns não têm, e com o passar do tempo, eles desenvolvem um tato magnético mais sutil ou um pouco mais grosseiro. Mas o que é o tato magnético, Daniel? Por definição, é quando você, como passista, sente o que a pessoa tem. Às vezes, o que você sente é de uma maneira mais geral. Você não sabe exatamente o que aquela pessoa tem, mas você sente algo dela. Um exemplo. Você sente, quando você vai dar o passe, aquela pessoa te puxando para ela. Ou você sente uma repulsão. Você vai para trás. Ou, de repente, você tem, assim, um carinho enorme por aquela pessoa que você nunca viu na vida. Desenvolve aquilo espontaneamente. E o contrário também. A pessoa senta lá, você tem uma repulsa enorme por ela. Isso tudo é tato magnético. Você está capturando as energias daquela pessoa. E você somatiza aquilo dessa forma geral. Alguns, no momento do passe, não querem acabar aquele passe nunca. Querem ficar dando passe àquela pessoa a noite toda. Outro já tem aquela vontade de dar o passe em 1 minuto e mandar a pessoa embora rápido. Por que de repente essas sensações surgem em nós? Ondas de calor de repente vêm. Ou de repente uma sensação de frio. Ou uma sensação assim de náusea. Tudo isso que o passista sente e que ele não estava sentindo antes, se ele vem de casa já sentindo mal, primeiro ele não pode nem aplicar passe. Vamos supor que ele já veio de casa sentindo mal e vai aplicar o passe. Isso não é com o paciente, isso é com ele. Mas de repente o passista está bem. Começa a dar o passe, alguma coisa esquisita ele começa a sentir. É o chamado tato magnético. É sentir o que o paciente tem. Esse, que eu acabei de falar para vocês, é o passe, é o tato magnético geral. Alguns passistas, com o tempo, desenvolvem o específico. Em que ele sabe, por exemplo, que aquela pessoa está com problema no estômago. Sabe que o indivíduo está com problema cardíaco. Ele sabe, por uma espécie de intuição, que aquela pessoa está com depressão. Ou que ela está com alguma companhia espiritual negativa, está obsediada. Então aí o tato magnético, que antes era geralzão, em que você não definia muito bem o que a pessoa tinha, passa a ficar mais específico. Daniel, isso acontece com todos os passistas? Não. Eu, por exemplo, dou passes há alguns anos. Quando o meu tato magnético está ali presente, porque não é toda vez que eu dou passe, eu sinto o tato magnético, mas quando acontece comigo, é de maneira mais geralzona. Eu sinto muito, né, o corpo ir para frente e para trás. Às vezes aquela sensação de carinho surge. Às vezes a sensação de mandar a pessoa embora logo surge também. Mas tudo isso a gente entende e aprendeu é o tato magnético. Tá?
Então não significa que, eu não sinto nada, eu não sou passista. Não, não é nada disso. Alguns ficam a reencarnação inteira dando passe e não sente rigorosamente nada que o paciente tem. Outros já têm essa sensibilidade mais apurada. Certinho? Como é que eu sei se eu tenho ou não tenho? Praticando. É a única maneira de você saber se tem ou não tem. Ok? Para você sentir esse tato magnético, estão vendo que eu escrevi ali o como fazer? Existe uma técnica de como fazer. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como a gente faz isso. Certinho? Você citou a respeito da confiança para a gente estar aplicando o passe aqui no centro. No meu caso, por exemplo, eu não sinto essa confiança, então, por enquanto, não é algo que eu vou querer. Mas eu posso estar aplicando passes fora do centro, por exemplo, em casa, num parente, algum amigo, alguma coisa assim? Ou não é recomendado? Olha, aqui no centro você tem todo um arcabouço já preparado, já definido, para você dar o passe com segurança, porque você tem os benfeitores espirituais, e na própria Câmara do Passe tem toda uma maquinaria, todo um equipamento na contraparte espiritual, que vão te dar o auxílio necessário para você ser o passista aqui. Coisa que você não vai ter fora aqui do centro. Então, a confiança ali, sua, inicial, deveria ser primeiro aqui no centro. Porque é aqui que você vai ter toda uma retaguarda dos benfeitores e do próprio ambiente para te resguardar de qualquer tipo de eventualidade que porventura possa acontecer. Coisa que talvez possa acontecer lá fora. Tá? Tanto que é recomendável o passe no centro espírita. A pessoa que está precisando tomar o passe, manda a pessoa para o centro. Mas há situações em que a pessoa não vai ao centro. Que a pessoa está acamada, por exemplo. Ou que a pessoa está numa violenta crise orgânica ou psíquica. Se o indivíduo é passista e, de repente, fora do centro, ele se vê frente a uma situação inusitada dessa, aí não tem outro jeito. Nem que seja o passe mental em que ele envolve a pessoa com boas vibrações, com boas energias, o passe tem que ser dado ali. De alguma maneira ele tem que ser dado. Mas isso aí é uma recomendação que eu te dou. Tá? Comece a desenvolver essa autoconfiança aqui no próprio centro mesmo. Porque aqui você vai ter gente, né, mais experimentada, mais experiente, que vai te auxiliar, inclusive, nas sensações que você vai ter. Ou o que você pode fazer quando você sentir determinada coisa, quando acontecer determinada situação. E você não vai ter isso lá fora. É melhor aqui do que lá. Tá? Certinho? O passe em si. Estão vendo ali? Eu escrevi lá no finalzinho do slide. Dispersivos iniciais e finais, intercalados com os concentradores. Daqui a pouquinho a gente vai ver direitinho como que isso é feito. As recomendações gerais ao passista. Algumas orientações mais específicas ali. Passe em criança. Como que deve ser o passe na criança? Eu já andei adiantando algumas coisas aí para vocês, né? Criança é rica em que mesmo? Energia, fluido vital. Criança é em yang. A criança não para, né? A criança pula, corre, cai, chora, dali a pouco tá boa de novo. É cheia de energia. E criança, com muita frequência, ela capta as energias do ambiente. Umas mais, outras menos. Quando elas são menorzinhas, ou quando são bebezinhos, com maior facilidade ainda. Uma verdadeira esponja. E o sistema de chakras de um bebê, de uma criança, é um sistema de chakras ainda muito novinho. Os chakras são ainda muito pequenininhos. Eles não conseguem processar toda aquela energia que é voltada a elas. Por isso que é muito comum a criança ficar irritada, chateada, nervosa, não dorme direito, não se alimenta bem, e a sabedoria popular fala que a pessoa está com quebranto, que a criança está com quebranto. Leva uma benzedeira que está com quebranto. Tá? A benzedeira resolve? Resolve. Tem muitas boas benzedeiras por aí. Mas o centro também resolve. Só que a gente tem que saber como dar o passe na criança. Porque se a criança está com excesso de energia, e se você somente impor as mãos na criança, você vai estar dando mais energia para aquela criança. Ainda mais se você for um passista
magnético ou misto, em que boa percentagem das energias jogadas ali são suas, são energias mais densas. Vai estar jogando mais energia naquela criança. Então, às vezes, não dá certo. Daí a importância, no caso de criança, fazer um largo uso dos dispersivos para a criança se acalmar. Como é que é feito isso? Daqui a pouco nós vamos mostrar. Tá? As senões, criança doentezinha, por exemplo. A criança que está lá prostrada, né, com alguma doença, desvitalizada. Se ela está desvitalizada, o que você tem que jogar na criança? Mais energia. Sempre intercalando os concentradores com os dispersivos. Passe em idosos. O idoso é o oposto da criança. Enquanto a criança tem o excesso da energia, a pessoa idosa tem um déficit de energia. Então, nos idosos, os passes devem ser mais concentradores, mas sempre intercalando com os dispersivos. Nossa, se eu der um passe dispersivo, vou tirar a energia daquela pessoa? Isso não acontece. O passe dispersivo, ele somente dispersa aquelas energias que não estão muito bem acopladas naquele indivíduo, que estão em excesso. Tá? Vamos deixar isso muito bem claro. Gestantes. Como que eu dou passe numa mulher grávida? Na verdade, você não está dando passe na mulher grávida só, né? Na criança também. O ser que está ali em processo de formação do seu futuro organismo físico. E a mãe, a gestante, é médium 24 horas por dia. É interessante pensar isso, né? Porque existe um outro psiquismo dentro dela. Um outro psiquismo. Por que vocês acham que a mulher, de repente, começa com alguns desejos diferentes por comida? Ou começa a ter um comportamento diferente que às vezes não tinha antes? Né? Ou tem uma gestação um pouco mais difícil, uma gestação mais facilitada? Claro que existem as repercussões orgânicas disso daí. Porém, nós não podemos deixar de considerar o deságue fluídico energético do serzinho que está ali em formação no seu útero. Então, em criança, aliás, na gestante, passe não somente na mulher, mas passe no bebezinho que está ali em processo de formação. Dá passe no barrigão dela mesmo, né? Sempre fazendo a intercalação dos dispersivos com os concentradores de energia. Então ali você está dando passe em 2 seres, e não somente em um. Dá passe em planta e dá passe em animal. Não existe muito estudo acerca disso ainda não. Mas existe uma passagem no Livro dos Médiuns interessante, em que o espírito, dando a comunicação através de uma reunião mediúnica, esclarece um caso pitoresco que aconteceu com um conhecido de Kardec. Esse conhecido de Kardec era magnetizador. E um belo dia ele acordou com a seguinte ideia: vou dar passe no meu cachorro. Né? Pegou o cachorro e lá magnetizou o cachorro. O que aconteceu? O cachorro morreu. O cachorro morreu. Está lá no Livro dos Médiuns isso aí. Você fala, poxa vida, mas o cara era o dono do cachorro, amava o cachorro, foi dar passe no cachorro, o cachorro, pum, morreu. Aí o espírito explica que a energia humana, ela tem uma característica diferente da energia do animal. Então, aquela magnetização foi danosa, prejudicial ao bichinho. Talvez, se fosse um passista espiritual, cujas energias são mais sutis, em que ele, passista espiritual, contribui com poucas energias próprias, talvez desse certo. Mas como não há muito estudo nisso daí, em planta e em animal, esquisita dar passe numa samambaia, né? Convenhamos, que é bem estranho, converse com as plantas. Quem é aqui que conversa com planta? Conversa com planta. Emita a elas vibrações de carinho, de amor. Porque o amor é a linguagem que une todos os seres do universo e todos os seres entendem a linguagem do amor. Todos. Se você tem um animalzinho em casa, um cachorro, um gato, um coelhinho, um peixinho dourado, envie essas vibrações de carinho.
Ore pelos seus bichinhos. Ore pelas suas plantas. Francisco de Assis não fazia isso? Francisco de Assis fazia palestras para os animais. Fazia. É claro que os animais não entendiam patavino que ele estava falando. Mas o que eles sentiam? A vibração amorosa de João Evangelista reencarnado. Sentia. E se ele podia fazer aquilo, a gente também pode. Só que ele fez num nível máximo. A gente vai poder fazer num nível menor, mas nós podemos. Então envolvamos os seres que estão sob a nossa dependência em carinho, em amor, em afeto. Isso por si só já configura um passe. Ok? Passe em roupa. Doutrinariamente incorreto. Uma vez, até já cheguei a contar isso aqui nos cursos de passe anteriores. Uma vez a gente estava dando passe aqui, aí chegou uma senhora com umas 3 apostilas na mão. Eu já achei esquisito. Ela colocou as 3 apostilas na cadeira do lado, que estava vazia. Eu dei o passe nela. Depois que eu terminei de dar o passe nela, ela falou assim, olha, pode dar o passe ali naquelas apostilas? Eu já sabia, mas eu perguntei de propósito, né? Mas por que eu tenho que dar o passe nas apostilas? Meu filho vai prestar vestibular. Então, você dando passe na apostila vai ajudar ele. Eu falei, minha senhora, é melhor que seu filho venha aqui tomar o passe, né? Para ele ficar mais tranquilo, mais calmo, mais sereno, né? Abra a mente dele para os estudos. E não dar um passe nas apostilas. Então, passe em roupa é doutrinariamente incorreto. Não funciona. Às vezes a pessoa pega o casaco dela, ó, você está indo no centro, ó, leva meu casaco. Eu vou lá assistir o jogo do Pousão. Aí você leva lá o jogo do casaco. Não tem lógica, não tem sentido um negócio desse, né? Passe à distância, as chamadas irradiações. Elas existem? Sim, existe. Né? Dão certo? Dão. Dão desde que a pessoa que esteja à distância esteja sintonizada com aquele momento. Não adianta nada a pessoa falar assim, ó, vai lá no Vinhas, coloca meu nome no caderninho que tá ali, que fica ali atrás, tá? Reza por mim lá, pede no momento do passe para eles pensarem em mim, fazer uma vibração por mim. E aí você, na sua casa, tá lá assistindo jogo, assistindo novela, né? Brigando com alguém, enchendo a cara. Que tipo de sintonia está acontecendo ali? Explica para mim. Vai ter sintonia? Não vai. Aquelas energias que estão sendo desenvolvidas ali, irradiadas à distância, vão chegar no alvo, o alvo vai estar com guarda-chuva, vai estar com guarda-sol até ali, ó. Tamanha a falta de compostura dessa pessoa. Não vai ter sintonia nenhuma. Aí essa pessoa vai falar mal do SEVES. Ah, porque eu pedi para rezar por mim, minha vida tá uma porcaria. Os indivíduos eles têm que começar a pensar da seguinte forma, o que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida? Os demais me ajudam, me auxiliam, me orientam, me dão a mão. São excelentes amigos. Mas se eu não fizer a minha parte, esquece. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ok? Só um segundinho. Pode falar, Lenise. Daniel, uma pessoa, vamos dizer, você aplicando o passe, uma pessoa que está com muita obsessão. Vamos dizer, no que você está ajudando, está passando, mas isso pode, depois que ela sair do centro, ser dispersado? Acontece o seguinte, a pessoa vem até o centro num processo obsessivo, né? Às vezes acontece até a incorporação ali e a entidade se manifesta. Daqui a pouco vamos até falar isso nas incorporações durante o passe. O que a gente faz? Dá o passe da melhor maneira possível. E é sempre interessante, no momento de uma obsessão, no caso de uma obsessão, não somente um passista, mas vários. Porque ali existe a união das energias em prol daqueles dois que estão sofrendo, o obsessor e o obsediado. Depois do passe, a pessoa pode ser convidada a ficar no centro para ser orientada sobre o que ela deve fazer. Mas com maior cuidado e cautela. Porque você não vai chegar na pessoa e falar assim, olha, você está obsediado.
pessoa às vezes nem sabe o que é obsessão. Vai morrer de medo e nunca mais vai voltar. Você pode falar para aquela pessoa de uma maneira assim mais, né, sutil. Olha, eu notei que você não está muito bem, né? Seria interessante que você viesse aqui no centro, fizesse um tratamento, assistisse às palestras, tomasse passes com regularidade, né? Se tiver algum parente acompanhando aquela pessoa, e normalmente tem, as mesmas orientações podem ser dadas àquelas pessoas, né? E aí, aos poucos, a pessoa vai se inserindo nesse universo espírita, até que talvez ela própria, por si mesma, perceba que ela está obsediada. Aí a coisa fica mais fácil, né? Então, o máximo que a gente pode fazer é isso aí. O André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, num capítulo que fala a respeito do passe, ele observou isso. Que às vezes o paciente vinha acompanhado com o obsessor. E tão logo o passe começava a ser dado, o obsessor se desligava. Se desligava, mas ficava nas imediações. O passe acabava, a pessoa levantava ali, saía da câmara do passe, o obsessor já se acoplava de novo. Então é isso que a gente tem que falar para todo mundo, né? Que o passe é como se fosse um banho de energias. Mas o que adianta você tomar um banho de energias e chegar lá fora e se sujar na lama de novo? E o processo obsessivo é um processo de sintonia, que não começou hoje. Começou já faz tempo. Vai se estabelecer lentamente. E não é raro o caso em que para se desestabelecer vai demorar também. É lento. Então o indivíduo ele tem que ser claramente orientado nesse sentido. Certinho? Fala, Eliane. No caso do momento que o passista vai dar o passe, a paciente entra num fenômeno de passividade, Sim. incorporação. Como fazemos? Cai naquele item ali, incorporações durante o passe. O passista, ele tem que estar atento. Por quê? O momento do passe é um momento de atenção. A pessoa que está tomando o passe, obviamente, ela vai ficar naquele estado de fé, de confiança, né? Vai criar aquele campo limpo na sua cabeça, mas o passista, ele tem que estar ativo ali. Então ele vai começar a observar sinais e sintomas não, que ele não vai estar sentindo, né? A não ser que ele tenha o tato magnético, mas sinais de que vai haver ali uma psicofonia, vai haver uma incorporação. O que ele tem que fazer? Chama a atenção da pessoa. Olha, abra os olhos, relaxa teu corpo, tá? Começa a pensar em outra coisa. Ao mesmo tempo em que ele, passista, começa a dar uma série de passes dispersivos na pessoa. Principalmente nessa região aqui do chakra frontal, ou nessa região aqui, ó, da nuca, tem um outro chakra aqui que é muito utilizado no processo de psicofonia. Mas se mesmo assim acontecer a incorporação, o que o passista tem que fazer? Conversa com a entidade comunicante o mais rapidamente possível. Ao mesmo tempo em que ele conversando, dá os dispersivos. Porque os dispersivos, eles favorecem o processo de desacoplagem do desencarnado com o encarnado. Aqui nós temos, na nossa sala de passe, 2 fileiras. Uma à esquerda e outra lá à direita. Se eu estou aqui e estou percebendo essa manifestação no paciente do outro passista, e o passista está de costas, ele não está vendo. Eu que estou aqui vendo, o que eu vou fazer? O que pode ser feito é o seguinte: como a pessoa ela está no processo de incorporação e ela não vai sair por si só, porque não é um médium educado, né? O passe vai acabar no momento. O passe acabando, as demais pessoas vão levantar, mas a pessoa que está ali incorporada vai ficar. E é justamente nesse momento que você vai sair da sua posição, vai chegar até essa pessoa, né? Vai conversar com o passista responsável por aquela pessoa, a fim de que todo aquele processo possa ser feito. Então, são situações que às vezes surgem de inopino e que a gente tem que tomar uma decisão ali e saber como agir.
né? Por isso que é importante todos os passistas estarem atentos ao que está acontecendo. Aqui fica meio complicado, porque realmente o passe é dado por trás. Quando você dá o passe por frente, fica mais fácil, né? Mas mesmo o paciente estando por trás, num processo de incorporação, a pessoa começa a ficar agitada, né? Começa a emitir grunhidos, alguma coisa assim, né? Começa a dar manifestações de que alguma coisa esquisita está acontecendo. O passista, estando atento, ele tem que intervir rapidamente. Fala, Geraldo. Daniel, no caso, mais ou menos semelhante ao que a Lenise mencionou, só que a pessoa vem aqui e diz, ó, tem uma pessoa aí em casa passando por determinada situação e ela não tem condições de vir aqui. Então eu vim pedir uma ajuda, qual que possa ser feita, e eu trouxe a foto da pessoa. Aí nesse caso. Então, aí a gente vai enquadrar mais ou menos naquele ponto dos passes nas roupas, dos passes em objetos. Qual é uma conduta mais acertada a ser dada aí, Geraldo? Seria interessante que o centro mantivesse entre o seu corpo de assistência fraterna, vinculado ao passe, algumas pessoas com disponibilidade para ir até a casa dessa pessoa, que está em processo de obsessão, para dar o passe na casa daquela pessoa. Nunca sozinho. No mínimo 2 pessoas, para dar o passe lá. Ao mesmo tempo em que isso é feito, né, orientações aos familiares daquele indivíduo, né, de como eles devem agir na sua casa, a fim de que crie um ambiente mais propício para poder ajudar aquele que está passando por um processo de obsessão. Porque quando o indivíduo está obsediado, não é só ele que está obsediado, a família inteira sofre com aquele processo todo. Então os familiares têm que ser orientados a como agir, a como fazer. Um tratamento pode ser feito nesse sentido, né? Pelo menos umas 2 vezes por semana, esse grupo ir à casa daquela pessoa e dar o passe. Concomitante, o nome daquela pessoa é trazido para a reunião mediúnica, a fim de que os próprios obsessores possam, por permissão, darem a sua comunicação aqui através dos médiuns. E aí é feito um trabalho de desobsessão. Porque o que vai acontecer? Vamos supor que você dá o passe no retrato, né? O retrato pode ficar impregnado com energias, a gente sabe que tudo pode ficar impregnado com energias. Mas será que aquele retrato, ele vai ter energia, força suficiente para poder ajudar aquela pessoa que está com processo de obsessão? Não vai. Realmente não vai. Não tem como acontecer. Daniel, mas eu digo que o caso, isso é fato, entendeu o que aconteceu? Eu digo que o caso, uma pessoa ou um familiar veio pedir esse tipo de ajuda, né? E a pessoa que está nessa condição, eu não digo que esteja obsidiado, né? Num determinado desequilíbrio, de qualquer natureza que seja. E a pessoa está pedindo esse tipo de ajuda, essa pessoa poderia tomar o passe e esse passe ser estendido à pessoa que está em casa, tendo em vista que a pessoa que está na situação, ela não está concordando, sequer, talvez, tenha consciência do que a outra pessoa está pedindo, né? Entendi. Se você está dando passe em uma pessoa, as energias vão ser aproveitadas para aquela pessoa, e não para terceiros. O máximo que pode ser feito aí é um equilíbrio daquele familiar que veio aqui ao centro, e esse familiar mais equilibrado poderá, por sua vez, de certa maneira, ajudar. Agora, se a pessoa que está com desequilíbrio, que está necessitada, né, ela não aceitar o passe, não ter noção do que é o passe, né, não quer ser ajudada, em alguns casos a pessoa fala que não quer ser ajudada, o que pode ser feito? É muito difícil. O Cristo nos orienta o quê? Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então, se a pessoa não se movimentar no sentido de querer um auxílio, muito pouca coisa pode ser feita para poder auxiliá-lo, para poder ajudá-lo. O que pode ser feito? Né? Colocar o nome dessa pessoa ali no livro de preces, de orações, né? Colocar o nome da pessoa nos grupos mediúnicos do centro. Se o centro tiver um trabalho, um grupo que se reúne só para fazer irradiações, isso também pode ser feito. De certa maneira, uma pequena intensidade, isso pode ajudar. O próprio familiar, ele pode servir de ponte de ligação entre essa pessoa e o centro.
Então pode fazer o quê? Esse familiar ser orientado a fazer o evangelho no lar, a comentar coisas espiritualizadas com aquele indivíduo que está necessitado, né? A levar a água fluidificada para aquela pessoa. Então, o que pode ser feito, o alcance das ações, é esse. Porque se a pessoa não aceita, se a pessoa não quer, se a pessoa não está em condições, dificilmente alguma coisa mais incisiva pode ser feita para essa pessoa. Daniel, eu ia falar a respeito do Evangelho no Lar e questão, o atendente não pode falar para esse familiar, falar para o familiar que está precisando, que não pode vir aqui, entrar em sintonia, tal horário, e o atendente fazer uma prece para ela naquele horário, quem sabe Sim. ela consegue receber? Sim, pode, né? Se a pessoa decidir fazer isso, quiser fazer isso, maravilha. Agora, se ela não quiser fazer isso, não acredita, debocha até em alguns casos, a gente faz a nossa parte, né, Marcelo? Às vezes, é necessário que a pessoa passe por momentos de dor, de dificuldade, de desespero, a fim de que ela possa despertar para a vida. A dor é excelente enfermeira. Vai despertar as pessoas para a realidade espiritual que ela tem que fazer para poder crescer e melhorar. Daniel, por exemplo, a pessoa está obsediada e ele está fazendo o evangelho no lar, por exemplo. A pessoa pode melhorar o obsediado? Ele pode ficar bom ou tem que frequentar direto a casa de oração? Olha, o evangelho no lar, ele satura as energias da casa com energias boas, com energias positivas. Atrai os benfeitores espirituais. E o que vai acontecer? Vai depender muito do tipo de processo obsessivo. Se for um processo obsessivo de longa data, já profundamente enraizado, talvez as ações não sejam tão profundas quanto desejadas. Pode ser que o processo obsessivo seja um processo mais leve, uma obsessão simples, uma simples influenciação mental. E aí, o indivíduo, ouvindo lições positivas, mensagens elevadas, ela muda o seu padrão de pensamento. E ela passando a mudar o padrão de pensamento, o obsessor se desvincula. E há também uma outra situação. O próprio obsessor, assistindo o atendimento fraterno, assistindo o evangelho no lar, juntamente com o obsediado, a sua vítima, ele, obsessor, ele pode decidir mudar de ideia. Mudar de frequência. E deixa a sua, entre aspas, vítima de lado e se converte. E aí ele vai ser resgatado, e aí ele vai ser ajudado, aí ele vai ser auxiliado. Né? De qualquer forma, o evangelho no lar, a pessoa querendo ou não, o familiar pode fazer, nem que seja sozinho. Porque aquele hábito, e tem que ser um hábito constante, a fim de que o bem possa acontecer. Boa noite, Daniel. Tem uma pergunta, que é uma dúvida, e um comentário. A pergunta é o seguinte: durante o processo de passe, se tiver uma incorporação, para o espírito fazer essa incorporação em mim, por exemplo, não precisa de um processo de ectoplasma, não tem que ter uma forma desse tipo para isso acontecer? Ou não? Pode ser simplesmente o espírito conseguiria fazer uma incorporação em mim sem ter, por exemplo, um médium próximo, enfim. E o comentário a respeito do passe em plantas. Eu tinha uma palestra, eu gosto muito das palestras da Nete Guimarães na internet, entendeu? Ela tem uma palestra que ela fala só de passe magnético, entendeu? E ela explica a questão do passe magnético e tem de uma forma bem científica. Diz que tem nessa palestra dela, ela tem um estudo científico falando do passe magnético. Até recomendo o pessoal assistir, posso até postar no grupo do centro. Mas tem uma experiência que foi feita em ratos inicialmente, depois em plantas, onde se plantou vários alpiches aí na terra e um colocava só fertilizante, o outro colocava fertilizante com adubo, o outro colocava fertilizante, adubo e dava passe. Segundo a palestra, o que dava passe com fertilizante e adubo, ele crescia mais rápido que os outros. Então, assim, deve ter alguma coisa também orgânica ali, bioenergética, que acontece também, além vamos dizer, das questões espirituais, né? Então, era isso que eu queria compartilhar, né? Beleza, maravilha. Fica aí o convite da gente assistir a palestra da NET, né?
Está presente lá no YouTube, né? Basta colocar lá. Passe magnético, Anete Guimarães. Passe magnético, Anete Guimarães. Maravilha. Lembrando que as energias mais sutis do passe espiritual, ali presentes, fazem maravilhas. Existem faquires, né, lá na Índia, que colocam um amontoado de semente de abóbora à frente deles, eles ficam ali dias a fio concentrando, fazendo com que aquelas sementes brotem. Um processo que às vezes levaria semanas, leva ali poucos dias. A gente sabe que o poder da mente, o poder, né, magnético ali, que nós temos à nossa disposição é muito grande. Bom, a questão da observação sua no que diz respeito ali à própria incorporação. Desnecessária a questão de ectoplasma. O obsediado, ele é um médium. Só que ele é um médium desequilibrado. E se ele é um médium, obviamente ele está refletindo ali uma mente estranha dele, né? Há alguns casos em que o processo de obsessão às vezes é tão entranhado que o próprio obsessor ele pode momentaneamente tomar conta do corpo do médium ali desequilibrado e falar através da sua boca, expressar-se, né, olhar através dos seus olhos, ouvir através dos seus ouvidos. Se o médium for um médium psicofônico embrionário, o obsessor ele pode se utilizar dessa facilidade dele para poder se manifestar aos encarnados. Então não há necessidade do ectoplasma em si. O Daniel, você falou que às vezes tem alguns passistas que têm mais essa sensibilidade, né? Nesse caso, poderia-se dizer que eles têm mais essa facilidade de doar esse fluido que eles possuem? E se não fizer, por exemplo, ele tem essa sensibilidade, mas não faz essa prática, né, não frequenta o centro, o que acontece assim com a pessoa? A pessoa que produz muito fluido magnético, muito fluido vital, e não utiliza aquilo lá de alguma forma, há estudos que relatam isso daí. A pessoa começa a sentir com certos transtornos orgânicos. Dores, disfunções orgânicas, aí ela passa nos médicos, o médico pede aquele mundaréu de exames, dá tudo negativo. Quer dizer, organicamente falando, fisiologicamente falando, a pessoa está bem. Então, se o indivíduo ele for o portador dessa energia, né, e todos nós temos a energia vital, todos nós temos, mas aqueles que são doadores magnéticos produzem maior intensidade, basta essa pessoa começar a dar passes com regularidade, ela vai se harmonizar. Porque aí ela vai estar dando um escoadouro natural para aquela energia que ela está produzindo em excesso. Porque o excesso também é prejudicial. Vamos lá? Olha aqui, pessoal. Técnicas do passe. Só para a gente encerrar. Aqui nós vamos ver algumas técnicas, e depois de eu falar dessas técnicas, nós vamos fazer uma demonstração aqui para vocês de como a gente faz aqui no centro. A primeira delas é a mais comum, a mais largamente utilizada, que é a imposição das mãos. Onde você impõe as mãos sobre a cabeça da pessoa e fica ali parado. Essa técnica é concentradora por excelência. Porque a velocidade ali é zero. Você está estendendo as mãos sobre a cabeça da pessoa, sobre o chakra coronário, e está mandando ver a energia só no chakra coronário. Concentradora de energia. E simplesmente isso. É a chamada imposição das mãos. Um outro tipo de passe, daqui a pouco a gente vai demonstrar aí para todo mundo, é o longitudinal. Longitudinal, a própria palavra fala, ao longo de. Então é aquele passe em que você passa a mão pelo corpo da pessoa, obviamente sem tocá-la à distância, da cabeça até os pés. Então se você está dando passe de frente para a pessoa, da cabeça aos pés. Se você estiver dando passe por trás da pessoa, da cabeça aos pés. Dependendo da velocidade, só uma velocidade mais lenta, é um concentrador de energias. Porque você vai estar dando a energia para todos os chakras principais ali. Se for rápido, é um dispersivo. E aí entra todas aquelas qualidades do dispersivo. Nossa, Daniel, mas o que é lento, o que é rápido? Né? Gente, a gente pode criar alguma coisa nesse sentido. Passe assim, que dure uns 2 ou 3 segundos ao longo do corpo, é um passe rápido. Menos do que isso é lento. Então a gente sabe direitinho com o tempo, com a experiência que a pessoa vai tendo. Depois eu mostro para vocês como que funciona.
Temos o passe perpendicular, que é uma variação do anterior, onde você coloca-se, o passista, do lado do paciente. E aí você passa uma mão pela frente e a outra mão por trás. É um passe, inclusive, mais vigoroso, com maior poder de penetração em termos energéticos do que o anterior. E aqui vai a mesma orientação. Lento, concentra energias. Rápido, dispersa as energias. Lembra quando eu falei para vocês? Nossa, como é que eu dou um passe dispersivo numa criança? Você pode dar um longitudinal ou você pode dar um perpendicular. Como é que eu posso dar um passe concentrador de energias? Você pode dar um longitudinal, você pode dar um perpendicular. Só que mais lento, ao invés de ser mais rápido. Ou simplesmente uma imposição de mãos, caso você queira o concentrador. Temos o transversal, que é o passe dispersivo por excelência, onde você, na frente do paciente, você faz movimentos vigorosos de abertura dos braços. Esse é excelente, inclusive no que diz respeito ao próprio processo de incorporação em si. Quando se quer debelar ali uma incorporação que está querendo acontecer, ou que já aconteceu, emprega-se os passes transversais. Temos o passe circular, pouco usado. Pelo menos eu não uso, aqui no centro nunca vi ninguém usar. Mas é um passe onde você faz o giro do seu braço ou o giro da sua mão, em uma certa região orgânica. Dizem os antigos magnetizadores que é um passe muito interessante naqueles processos de problema em regiões mais localizadas, como, por exemplo, uma ferida, um furúnculo, né? Uma dor de estômago, bem ali, você sabe bem onde é que está aquela dor, bem direcionada. E nós temos a insuflação, que é o famoso passe do sopro. Quem assistiu o filme aqui do Zé Arigó? Pois é, o Predestinado. Quem assistiu logo no comecinho do filme, quando o Zé Arigó estava lutando lá para não ser médium, o Dr. Fritz queria que ele fosse, ele estava lutando lá para não ser médium, e de repente ele entrava naquelas tonturas, a mulher dele, a Arlene, né? Chegava até ele e fazia o quê? Soprava o rosto dele. Eu assisti o filme e falei, gente, olha só, está dando passe no sopro dele. E é uma coisa intuitiva. Nossa! O que acontece quando a gente bate uma parte do corpo no lugar? Sopra. Muito comum com criança, né? Ela cai, não, dá cá, vem cá, deixa eu soprar. Eu soprar, vai melhorar. Olha como que é intuitivo o negócio. A natureza faz isso. O vento, nada mais é do que o ar em movimento, ele saneia regiões, leva a chuva para um lugar, tira a chuva de outro lugar. Então, o movimento em si, do ar, é interessante. Mas não é só o ar. É a energia transmitida por ali. Porque para o indivíduo ser passista por insuflação, ele tem que ter uma grande usinagem magnética nesse chakra aqui, o laríngeo. Né? E ele pode ser feito de duas formas. Ou o passe por insuflação frio, onde você sopra a pessoa de longe, como se você estivesse apagando uma vela. Sabe quando você apaga uma vela de aniversário? Pois é, desse jeito. Os magnetizadores antigos usavam o passe do sopro largamente para debelar febre em criança. Então a criança estava lá febril, o magnetizador dava uma série de sopros ao longo do corpo daquela criança, né? A distância assim de meio metro, 1 metro, e a temperatura diminuía. E nós temos o passe por insuflação a quente, que ao invés de você soprar, você usa o ar que vem lá do pulmão mesmo, né? Sabe quando você quer embaçar um vidro? Você faz... Esse, por insuflação quente. Dizem os magnetizadores que era muito eficaz, e é muito eficaz, eu acredito neles, no tratamento de feridas que não querem se fechar. Né? Só que tem um problema que a gente sabe hoje da própria contaminação por bactérias. Né? Bom, para dar um passe desse, a pessoa tem que obedecer alguns critérios. Primeiro, ela tem que usar direitinho o chakra laríngeo dela. É aquela pessoa que só fala o bem, que fala coisas boas, elevadas, positivas. Né? Se você é um indivíduo que não é assim, né?
só gosta de falar palavrão, só gosta de praguejar, só gosta de xingar o tempo todo, a energia que está sendo vinculada pelo chakra laríngeo não é lá muito boa. Uma outra coisa, a pessoa, por questão de lógica, tem que ter uma boa higiene bucal. É lógico, né? Estomacal também, é óbvio. E também no dia da reunião, se ela for esse passista aí mesmo, se abster de comer cebola, alho ou qualquer condimento um pouco mais forte, por motivos óbvios, não é? Esse é o passe por insuflação. Quem vai ser aqui? Chega aí, Paulo, vamos focar aqui o celular. Quem que vai ser aqui minha vítima? Para eu mostrar como que é feito o passe aqui no centro. Pronto. Pode sentar aí. Como que normalmente a gente faz ali na câmara do passe? A nossa câmara do passe, como a Papiliana falou, ela é curtinha. Então ela tem uma fileira para lá, uma fileira para cá, mas o espaço é curto, né? Dava até para o passista girar e ficar na frente do paciente. Tá? Ah, vai acender a luz aqui? Pode acender. Esse aí? Nunca sei. Vai testando aí. Isso. Você ligou o ventilador, Paulo. Aí. Então, olha só. Dava para girar e dar o passe de frente. Eu, particularmente, prefiro dar o passe de frente. Né? Eu aprendi lá em Alfenas assim, e assim, por questão de costume, de hábito. Sempre dei o passe desse jeito. Mas aqui, pelo fato de ser curtinho, não tem problema. A gente dá o passe por trás da pessoa. Como eu fico ali na porta, não sei quem já notou, né? Eu fico mais aqui na porta, então eu dou o passe desse jeito aqui. Eu dou o passe lateral. E até é bom que nessa posição eu já dou o passe, né? Que é aquele passe que passa aqui pelos dois lados do corpo da pessoa, o perpendicular. Então, o que seria, por exemplo, uma imposição de mãos? A primeira coisa que a gente faz, a pessoa sentou, a pessoa já está preparada pelo ambiente. A pessoa já está orientada, olha, sentou lá, pensamento elevado, pensa em Jesus, faça uma prece. E é bom que o passista também já assistiu à palestra. É bom que o passista também já está sintonizado. Então ali já estabeleceu uma relação fluídica. Mas para você dar aquela garantia da relação fluídica, o que você faz? Já dá uma série de dispersivos. Como é que a gente faz o dispersivo? Eu gosto de dar muito esse dispersivo assim, ó, transversal. Em que a gente faz esse movimento. Gente, mais importante do que o movimento é a mente do passista, vibrando no intuito de dar a energia para a pessoa. Porque não adianta não, o passista estar assim, fazendo todos os gestos ali, e a mente dele está longe. Não vai adiantar muita coisa. O importante é ele vibrar no sentido de estar doando a energia. Ele pode visualizar isso. O que ele pode visualizar? As energias positivas saindo da mão dele, indo em direção à pessoa. Visualiza a pessoa tomando um banho de energias boas. Então essa visualização, essa mentalização ajuda demais. E como ajuda? Porque é um processo ativo ali. Você tem que agir. Você não tem que estar com a mente pensando do tipo, não, eu só sou um instrumento da espiritualidade superior mesmo, os benfeitores estão aqui agindo e seja o que Deus quiser. E você estende as mãos. Não é assim. É um regime de parceria. Você tem que saber o que você está fazendo. O paciente chegou, uma série de dispersivos. Aí você faz assim. Dizem os magnetizadores que o transversal ele é mais eficaz quando ele é feito assim, ó. Agora, se eu fizer isso na câmara do passe, o que vai acontecer? Vou dar um tabefe na cara de quem está do lado. Eu não quero fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente faz assim, ó. Esse seria o transversal. Posso fazer de outro jeito? Assim? Longitudinal? Posso. Posso fazer assim o perpendicular? Posso. Faço o perpendicular. Mas sempre a minha mente vibrando.
Esses passes dispersivos, nessas 3 modalidades, eles são dispersivos. Ajuda o quê? Ajuda a introjetar energia na pessoa, ajuda a assimilar aquela energia e ajuda, inclusive, o excesso energético a ser dispersado. Né? Ser um grande reservatório da natureza, vamos dizer assim. Feitos esses dispersivos, Daniel, quantos que eu faço? Faça alguns, faça uns 5, né? Passa ao longo do corpo da pessoa, né? Mais ou menos uns 5. Aí depois disso, aí você vai concentrar. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não sei o que a pessoa tem. Então você já vai abarcar tudo. Já faz assim, ó. Impõe as mãos, não tem necessidade de encostar, né? E eu costumo fazer assim. Cada passista tem seu hábito, né? Eu costumo lentamente descer as mãos pela pessoa. Lentamente. E vou imaginando os chakras dela. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico. Feito isso, bem devagarzinho, eu retorno, já dou outros dispersivos. Ao final do passe, com a mão... Ah, tá, bem observado. Ao final do passe, por exemplo, eu estou dando um longitudinal, minhas mãos estão assim, aí eu faço assim, né? Para evitar aquela questão de você voltar com as mãos assim, você está dando passe de baixo para cima, que a gente viu que não é muito legal, fecha-se as mãos. Mas mais do que fechar a mão mais é uma muleta psicológica, Paulo. Né? Você fecha a mente. Você, quando faz assim, você está no sentido de doar. Quando você faz assim, você já fala mentalmente assim, não vou doar. Com o tempo você cria o hábito. Simplesmente você pode até voltar depois, né, que você não vai estar doando energia. Então você intercala. Intercala os dispersivos com os concentradores de energia. Então você pode fazer dessa maneira ou dessa maneira sim. Tá? Vamos supor que você saiba que a pessoa tem algum problema na parte do estômago. Você conhece aquela pessoa, ela tem um problema lá, uma úlcera, uma gastrite, alguma coisa ruim no estômago. Né? Depois de você dar uma série de dispersivos e uma série de concentradores iniciais, vai na região gástrica dela. Daí a importância de você conhecer a localização dos chakras. E aí você vai naquele gástrico e você mentaliza um tanto de coisa boa para aquela pessoa. Luzes, energias, tudo de bom e tudo de positivo. Concentra um pouquinho ali durante um tempo e dispersa só aquela região. Faz mais umas 2 ou 3 vezes isso. Isso quando você sabe que a pessoa tem. Caso contrário, você vai fazendo dessa maneira. Concentra, dispersa. Concentra, dispersa. E como eu disse, mais importante do que o gesto é a sua mente vibrando no sentido de doar as energias. E a gente sempre termina do mesmo jeito que a gente começa. Como a gente inicia assim, vamos terminar assim também. Uma série de dispersivos. E aí, acaba aquela história de repente o paciente levantar tonto, com dor de cabeça, com a cabeça pesada e o próprio passista se sentindo mal. Porque no passe ali acontece um vínculo energético entre nós dois. Então, se ela não está se sentindo bem, eu posso também não me sentir bem. Certo? Muito obrigado pela sua contribuição. Já tomou passe? Vai tomar passe por 2 semanas. Tomou um combo de passe. Gente, basicamente é isso que a gente veio passar para vocês a respeito do passe. O assunto é muito longo. O assunto realmente ele é complexo em algumas partes, né? O que a gente apresenta aqui é simplesmente algo, não vou falar superficial, porque a gente falou muita coisa, né? Algo de bom nível, mas muita coisa ainda pode ser dada, muita coisa pode ser aprendida. O que a gente sempre exorta, estudo constante, aliado à prática. Você estudando e você tendo a prática, a tendência é você ficar cada vez melhor. E como a gente está aqui com o objetivo de crescer, de se aprimorar, vamos fazer isso. O nosso centro é uma escola de almas.
E essa escola de almas é para todo mundo. Não vejam os passistas, os palestrantes, os dirigentes do centro como pessoas acima da média, porque nós não somos, de modo algum. Todos nós estamos no mesmo patamar. Não é falsa humildade isso que a gente fala, é a realidade. Então, se eu posso dar passe, vocês também podem dar. Desde que vocês se sintam com confiança, com segurança, com esses conhecimentos ali, a gente exorta a vocês a participarem dessas nossas tarefas, né? E aí, com o tempo do passe, a pessoa talvez comece a apresentar sinais e sintomas de mediunidade. Ela já entra num curso de desenvolvimento mediúnico, já vai para a mesa mediúnica. Ou não, fica na questão de passe. Eu, por exemplo, eu comecei a dar passe, eu tinha 18 anos de idade. Hoje eu estou com 45, né? Não estou me glamourando nada disso, pelo amor de Deus. Por que eu disse isso? Porque nesses anos todos não desenvolvi nada de mediunidade. Eu sou tão médio quanto essa cadeira que está aqui. Né? Então, não são etapas que você tem que pular ou passar. Cada qual tem uma característica própria. Né? A minha característica é dar o passe, né? E falar algumas coisas aqui na frente. Vocês todos têm a condição necessária para isso. E aquele convite que a gente fez no início, estou repetindo para vocês. Né? Estando com segurança, né? Estando com confiança, com esses conhecimentos básicos, né? Já frequentando o centro já há algum tempo, uma reunião de estudo, uma palestra, vamos abraçar a tarefa. Né? Porque a partir do momento que o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, o trabalho está aqui. Com essa pandemia de 2 anos, muitas pessoas que davam passe no centro nosso, né? Elas se dispersaram. Algumas estão voltando agora. Outras nem voltaram mais. Então a gente está precisando de pessoas aqui na sexta, na segunda-feira e no domingo. Ok? Convite feito para todo mundo. Fala. Então, isso que você falou agora há pouco aí, isso não é uma qualidade de mediunidade que você tem. Ser um palestrante é uma qualidade, de mediunidade. É. Você falou que não é médio, você é um médio. O Paulo de Tarso, na Epístola aos Coríntios, ele falou o seguinte, que existe diversidade dos carismas. Mas o espírito é o mesmo. Carisma, na linguagem de Paulo, é a mesma coisa que médium. Quer dizer, existem diversos tipos de médium, mas o espírito é o mesmo. Ou seja, a vontade e o objetivo é o mesmo. É fazer o bem, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas forças. Certinho, pessoal? Com isso, a gente encerra o nosso curso de passe. Tá? Essas 5 semanas, eu agradeço muito a presença de todo mundo. Agradeço muito vocês terem prestado os seus ouvidos, a sua voz. O conhecimento que a gente trocou aqui foi muito bom, foi gratificante. No futuro, voltaremos novamente com o curso de passe. Tá? Na semana que vem, vamos reiniciar nossa série de estudos e vamos começar com o estudo da obra de André Luiz. Recomeçar. O livro é No Mundo Maior. Quem já tiver o livro em casa, já pode ir lendo o primeiro capítulo, que a ideia nossa é falar um capítulo por semana. Tá? Pegar as partes básicas, essenciais, importantes e jogar aí para todo mundo. Se vocês já tiverem o conhecimento do capítulo, fica muito melhor, porque dá para fazer esse bate-papo que enriquece e todo mundo sai aprendendo. Certinho?